Está começando o programa Minutos com a Viola. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Eu sou Marcelinho Corradello e recebo com muito carinho no programa de hoje o apresentador e radialista João Ricci. Obrigado pela presença, João. Eu que agradeço, meu amigo Marcelinho. Seu João, conta pra gente, o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Descalvado. Ah, a cidade é Descalvado. Descalvado mesmo. Mas como Porto Ferreira gosta do sim, seu João? Olha, Marcelo, eu recebi até um título de cidadão ferreirense em 2008 em Porto Ferreira. Eu estou em Porto Ferreira desde 1982, que eu fui para o Porto Ferreira na época, a convite da Rádio Primavera, para apresentar o programa, hoje Estação Sertaneja. Antigamente era Casa de Caboclo. Mas vamos voltar um pouquinho, para a gente bater um papo sobre Estação Sertaneja. Vamos voltar um pouquinho quando o senhor era pequeno lá em Descalvado. O que o senhor lembra da infância do João Ricci em Descalvado? Conta pra gente. Da infância? É. O que era gostoso que você tem na lembrança, assim, que você fala assim, olha, que coisa gostosa que eu tenho na lembrança da minha infância? Olha, a minha infância não foi ruim, não. Infância, pessoas pobres. A gente sempre fomos de uma família pobre. Meu pai era trabalhador de roça, e a minha mãe cuidava da casa, nós éramos 3 irmãos, né? Escola, a gente ia para a escola, da escola eu fui vender, eu fui vendedor, rapaz. Ah, é, seu João? Até hoje sou vendedor, vendo propaganda hoje. Mas eu fui vendedor de banana, eu vendia banana de porta em porta, cara. Tem uma experiência, então. Tem uma experiência. Bater na porta, saber se a pessoa ia comprar banana ou não. Pela fisionomia, você já via se a pessoa ia comprar banana ou não ia comprar minha banana. E foi aprendendo. Aí depois eu fui crescendo, começamos a fazer teatro, né? Fazia teatrinho. Eu e meu irmão, nós fazíamos palhaçada, né? Ele era o palhaço. Eu tenho um irmão que ele se vestia de palhaço, eu fazia parte cômica com ele. Nós ia assistir circo e depois escrevia tudo aquelas peças que passavam no circo, nós escrevia tudo no caderno. Aí de noite nós arrumava as meninas e fazia o teatro igualzinho que saía no circo. Para ver como era antigamente o teatro. E era gostoso. Né? Muita gente começou no teatro, né? Começou no teatro. E hoje parece que apagou um pouquinho isso daí, né, seu João? Você sabe que eu volta e meia, não sei o que é. Eu sonho, eu chego a sonhar que nós vamos apresentar uma peça. Olha só. Estamos num lugar que vai apresentar a peça, mas que eu não consigo lembrar o que eu ia ter que falar. Eu falo, meu Deus, é a hora que chegar a minha vez de falar. Eu vou falar o quê? No sonho, alguma lembrança daquela época, então. Deve ser, né? Seu João, então depois disso daí, aí o João Ricci foi pro rádio, é isso ou não? Não, o João Ricci depois que eu já estava com 18 anos, eu fui trabalhar em outros lugares, aí quando eu estava com 18 anos, que naquele tempo, tempo do Adão Nildo, aquela turma toda, do Tião do Vale, o Dirceu, aquele tempo, o de menor que trabalhava, ele ganhava meio salário mínimo. Ele ganhava só meio salário. Ele podia trabalhar, mas era meio salário mínimo. E quando ele ia completar 18 anos para entrar para ganhar o salário inteiro, o patrão mandava embora. Nossa. Não interessava mais. Para contratar um isso. E quando aconteceu isso, foi o que aconteceu na minha vida. A transformação de trabalhador de fábrica, eu virei um programador comecei a apresentar programa de roda de violeiros. O senhor apresentava? Isso já era no rádio ou não? Não, ainda não era no rádio. Nós era um armazém, que tinha um armazém Descalvado na época, e esse senhor, que era o dono do armazém, apresentava as duplas de violeiro, aquela coisa toda. Aí, uma época, a rádio, na antiga, aqui em Porto Ferreira, aliás, aqui em Santa Rita, tinha a rádio Francisco Alves. Isso, a antiga rádio Francisco Alves. Antiga rádio, que era do Braga. Isso mesmo. E eu vim fazer um programa, convite do Braga, eu vim fazer um programa aos domingos. Eu vinha de Descalvado fazer esse programa. Quem que foi que te viu nessa roda? Foi o Braga mesmo? Alguém falou para ele? Você que veio falar com ele? Como que foi? O Braga morou em Descalvado. Não sei se você ficou sabendo dessa história.
A mulher dele era professora na época, e antes dele comprar rádio, ele morava em Descalvado. Sim. Ele tinha uma oficina técnica, e ele tinha uma loja que ele vendia equipamento de som, ele sempre gostou de coisas de som também. Aí quando ele veio, ele lembra, naquela época, ele viu eu apresentar esse programa de violeiro. Aí a rádio começou a transmitir também o programa, uma vez por mês eles transmitiam o programa de Descalvado para cá, para a rádio. Sim. E ia para o ar, né? E depois, aí quando terminou, eu saí de lá, que eu fui trabalhar num outro armazém e que eu comecei a trabalhar na rádio aos domingos, fazer esse programa Convite do Braga. Seu João, me fala uma coisa, quem estava em alta na música sertaneja naquela época? Naquela época era Léo Canhoto e Robertinho, inclusive a música Apartamento 37. Esta música estava tocando em todas as rádios? Demais. Pedro Bento e Zé da Estrada, Seresteiro da Lua. Lourenço Lorival, a música Como Eu Chorei, umas outras que tinha, e outras duplas. E o que se recebia de carta não estava escrito. Antigamente era a época das cartas. Das cartas. Tinha não era já? Mas a turma não ligava por telefone. Não ligava. Pessoas era poucas pessoas que tinham, acho que telefone também. Era cartas e carta, mas vinha, parecia brincadeira, juntava de balaio de carta, viu? Era bacana. João, o seu programa é em estúdio, naquela época era em estúdio. Era em estúdio. Na antiga, na rádio Francisco Alves. Francisco Alves. Aqui em Santa Rita. Então o senhor vinha de Descalvado para cá e fazia esse programa em estúdio. No estúdio. E nessa época que eu vinha para cá, para Santa Rita, foi quando eu conheci o Adão Nildo. Sim. Mocinho, novinho, cabeludo. Ele trabalhava na rádio, ele começou a trabalhar na rádio de técnico de som. Ele que fazia a técnica para mim nos programas. Ali comecei a conhecer o Adão Nildo. Até tem uma história gozada, rapaz. Um domingo eu cheguei aqui, ele falou assim: hoje, João, você vai almoçar na minha casa. A minha mãe te convidou, que é para você comer um franguinho com nós lá. Você sabe... eu era meio acanhado, mas eu não recusei o convite não. Vamos comer o franguinho, viu? E aquele franguinho caipira, naquele tempo não existia granja, essas coisas. Ô, seu João, naquela época então tinha o sonoplasta, hoje não existe mais. Hoje a rádio não existe mais sonoplasta, né? Você sabe. E na época que o senhor trabalhava em rádio, como que eram os equipamentos daquele... Por exemplo, na minha época tinha o rolo. Na minha época tinha o rolo. Os gravadores os gravadores de rolo, que é onde a gente gravava. Quando você era isso também, tudo nos gravadores de rolo, que gravava programa. Geralmente picape, onde colocava tinha os picape, né? Você colocava o disco lá e onde que você mexia com a mão, depois para acertar o ponto da música, né? Você virar o barulhinho quando parava, aí você voltava um pouquinho. Na hora de soltava ele... Tava certinho. E não falhava, hein? É verdade. Você lembra que não tinha falha nenhuma. Como que era o respeito por radialista naquela época? O senhor falava que era radialista naquela época, como que era? A gente era bem respeitado, viu? O povo sempre respeitou. Até hoje ainda a gente tem muito respeito. Pessoas que falam, sabe, quando você trabalha no rádio, você faz um programa de televisão, turma, eles chegam em você, quem não te conhece, eles ficam olhando. Você não é fulano de tal? Eu te ouço o seu programa, eu assisto o seu programa. É bacana isso, é gostoso, né? Como que foi a ideia, seu João, de fazer um programa onde levava auditório e cantores ao vivo? Como que foi essa ideia? Então, aí quando eu comecei, nessa época, era um programa de auditório, roda de violeiro era de auditório. Aí depois parou, não teve mais. Aí quando abriu uma rádio em Descalvado, rádio 8 de setembro, essa rádio até fechou, não tem mais. Eu fui convidado para participar, para trabalhar na rádio. Eu fui trabalhar na rádio 8 de setembro e aos domingos nós montamos esse programa de auditório. Lotava. Todo domingo eu tinha uma pessoa lá, muito amigo da gente, até falecido hoje, Valdomiro Fonseca. Ele procurava, ele que ia pegar brinde no comércio e fazia, ele se transformava, ele imitava uma cantora portuguesa, coisa que o povo ria pra caramba, era gostoso, era muito divertido. Foi ali que eu comecei. E depois eu saí, houve um casamento, eu casei.
Hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa maravilhosa, tenho 3 filhos maravilhosos também. Que bom. E quando eu casei, logo no início, quando nasceu minha filha, ela estava com 1 mês, eu recebi um convite da Rádio Primavera para ir fazer esse programa de auditório em Porto Ferreira, apresentar o programa que era o antigo Casa de Caboclo. Sim. Hoje é o Estação Sertaneja. Estação Sertaneja. Tá? Hoje é a Estação Sertaneja, mas era a Casa de Caboclo na época, quando eu vim para Porto Ferreira, que graças a Deus estou aí até hoje. 33 anos. Nossa, que beleza. Tá? Sr. João, o senhor tinha alguma ideia na época que o senhor ia se transformar, o que se transformou hoje? Que o senhor ia ter respeito das duplas sertanejas, que o senhor ia divulgar, lançar a dupla sertaneja? O senhor tinha essa noção naquela época, o que seria o João Risse hoje? Não. O senhor fazia por quê? Por exemplo, vamos falar um pouco de dinheiro. Ganhava-se dinheiro no rádio antigamente? Não se ganhava dinheiro. Não se ganhava. Era ilusão. Eu vivia um pouquinho de ilusão. Eu não sei. Eu acho que... não sei nem te explicar, mas às vezes você fala, puxa vida, fazer aquilo é tão gostoso, eu vou fazer. Mas e dinheiro? Não tinha dinheiro. Era pouco. Mas... eu tenho uma coisa que o Adão Nildo sempre ele fala para mim, rapaz. Ele sempre fala assim, João, você te admiro, João. Desde há quanto tempo ele vinha falando? Você criou 3 filhos no rádio. É verdade. E graças a Deus eu consegui mesmo. Porque ser radialista não é fácil. Não. Ainda mais nos tempos de hoje, né, seu João? E principalmente agora está uma dificuldade meio tremenda. Hoje os programas são enlatados, o pessoal já compra prontos os programas, né? Já é um pouco mais diferente. Hoje até para tocar música é difícil hoje, porque as rádios hoje, a música, essa música sertaneja aí que eles falam universitário, que eu não concordo. Eu não concordo que o universitário é sertanejo. Sertanejo é sertanejo, universitário é universitário. Com certeza. E hoje eles estão investindo muito nesses artistas que vêm vindo novo e manda muito dinheiro para as rádios tocar música. Às vezes você é obrigado a tocar aquilo porque a rádio pegou uma... E a gente é funcionário da rádio. E você é funcionário, você tem que tocar. Agora, graças a Deus eu não tenho esse problema porque o meu programa é de madrugada. Isso. E quem que ouve o programa de madrugada é as pessoas de idade, as pessoas que gostam. É o sertanejo. É o sertanejo mesmo. Então, de madrugada, você tocar uma música do universitário, o cara me desliga o rádio. É verdade. Sr. João, a estação sertaneja, ela é um patrimônio de Porto Ferreira? Podemos falar assim? Hoje é... Teve alguma coisa já no meio do caminho que quase acabou com a estação sertaneja? Chegou uma época, depois que eu assumi não, mas ela chegou a parar muito tempo. Quando pegavam uma pessoa para tocar o programa, ele apresentava, de repente ele parava, não ia mais. Porque, olha, é difícil você lidar com violeiro. Não é fácil. É verdade. Tem violeiro. Graças a Deus eu tenho muitas duplas, são tudo duplas boas que estão hoje, que me acompanham, tá? Mas tem sempre uma dupla, uma pessoa, às vezes, que ele não sei, ele acaba brigando, mas eu não brigo com ninguém. Claro. Às vezes eu fico sabendo, fulano de tal tá bravo com você. Aí eu vou lá, eu começo a conversar com ele de outro jeito, de outra maneira e acabo levando o cara para frente e vamos enfrentando. Que já aconteceu. Aconteceu de uma vez eu apresentar uma dupla, na hora que eu ia chamar a dupla para cantar, eles tinham brigado lá atrás, no camarim. A pessoa que a hora que chamava, o outro de longe fazia assim, não vai mais. Mas como que não vai mais? Não vai vir mais. Eu falei, não vai. Aí o que eu fazia? Eu colocava uma outra dupla no lugar dele, né? Eu voltava no camarim e conversava com os dois. O que está acontecendo? É que eu queria cantar a música o Berrante da Saudade e ele quer cantar a música a Blusa Vermelha. Eu falei, mas vem cá, e não vai dar para cantar as duas, não vai? Não vai. Mas e se der depois vocês cantam? Vamos fazer o seguinte, sobe, canta uma, acerta, canta uma música, depois se der retorno você vai cantar outra. Se não der, no próximo domingo você canta aquela música. Não vão brigar por causa disso. Aí no fim, cantava.
senhor acertava então acertava a situação da dupla. Enquanto, às vezes, já estavam separando, já tinham guardado o violão na capa, tudo que ia embora. Falou, não, eu vou embora. Hoje estamos recebendo aqui no Minutos com a Viola o apresentador e radialista João Risse. João, houve um crescimento muito grande das duplas sertanejas em Porto Ferreira. A gente vê regionalmente, você vê as cidades vizinhas, né? Em Porto Ferreira. Porto Ferreira cresceu muito. Isso se deve ao Estação Sertaneja? Em duplas, pode ser também, viu? Duplas e cantores sertanejos. Porque teve muitas duplas. O meu orgulho quando uma dupla pequena começa, a Ana e Dayana. Sim. São duas meninas novas, que está começando também no meu programa. O meu orgulho é de ver essas meninas subir a carreira dela. Esse é o meu orgulho. Como nós temos hoje em Porto Ferreira a dupla Felipe... Fernando e Franco. Fernando e Franco. Hoje é Fernando e Franco. Era Felipe e Fernando, hoje é Fernando e Franco. Eles começaram comigo. Isso. Que eu sou do tempo, quando eles vinham, eles eram pequenininhos, o pai e a mãe traziam eles para cantar no programa, que tinha o Fernando. O Fernando falava, pai, eu vou tocar, se o senhor quiser que eu vou cantar lá hoje, eu vou, mas o senhor vai ter que comprar o babalu para mim, eu vou querer babalu. e às vezes ele fazia o pai dele comprar uma caixa de babalu para ele cantar no programa. Sim. Tá? Isso começou uma história que a gente... E até quando ele vai se apresentar, eu sempre toco no assunto do babalu. Você ainda costuma pedir babalu para... Hoje eles estão no auge, os meninos. Isso para mim é um orgulho. Com certeza. Quantas duplas que passaram por ali que está subindo e que graças ao programa, também o programa, o Estação Sertaneja, tem várias duplas. E se não fosse a Estação Sertaneja, essa dupla que cantou um pouquinho antes de mim aí, o Tião do Vale e Dirceu, às vezes nem estavam cantando. Não daria oportunidade. Não daria oportunidade às vezes, né? Entendi. Como tem esse programa, eles sabem que de domingo eles não arrumam compromisso nenhum, eles vão estar lá. 9h30 da manhã, já estão tudo lá esperando eu chegar para começar. Ô João, põe eu em terceiro lugar. O outro já grita, põe eu vou começar o programa hoje. Vou pôr em primeiro. O outro, me põe lá embaixo, lá no oitavo, que eu vou... É assim, é gostoso. Você chegar lá, o pessoal já está te esperando para fazer a inscrição. João, e a ideia do Risse na Roça, como que foi? A ideia do Risse na Roça, essa ideia... Eu apresentei um programa na TV, hoje é Rede Total de TV. Era a TV Mix, né? Agora foi vendida, agora é Rede Total de TV. Em 2009, era o programa era Brasil Caboclo, que eu fui convidado para apresentar. E depois parou e tal, aí voltaram com o Risse na Roça. Quem foi começar o programa falou, João, você apresenta para nós? Quem começou, eu falei, eu apresento, como é que é o negócio? Então, nós temos que procurar um nome. E aí começaram, esse. Até que no fim falou, não, mas espera um pouquinho, o nome está dentro. Como assim? Você não chama João Risse? Eu falei, chamo João Risse. O programa vai chamar Risse na Roça. E ficou, pegou. E hoje é um sucesso regional, né, João? Graças a Deus, inclusive lá em Limeira, Piracicaba, a gente está tendo uma grande audiência nessas. Parece que também a TV já está jogando som e imagem, som na Baixada Santista. Ah, que legal. Que juntou com uma outra TV que formou a Rede Total lá de Santos também, aos domingos. Então, pena que o nosso programa é meia hora só. Mas tá bom, tá bom. Apresenta as duplas que vai lá e eles estão cantando com a viola no peito. Você sabe que todos os programas de televisão, você pode perceber. Você é bem mais jovem que eu, mas eu vou falar uma coisa, acho que você vai concordar comigo. Se você estiver na sua sala assistindo um programa de TV, está passando um programa, a dupla está dublando. Sim. Não está cantando, tocando, está dublando. Você dá uma olhada, mas você sai. É verdade. Você não vai ficar parado. É verdade. Mas se você passar na sala, você vê uma dupla com a viola no peito cantando, você para e assiste a dupla inteirinha. Eu sou dessa opinião. Por isso que o programa tem audiência. É verdade. Então eu não gosto de deixar a pessoa dublar no programa. Tem que cantar e tocar mesmo. João, você chegou onde você gostaria de ter chego?
Tem coisa a mais na cabeça? Tem coisa a mais na cabeça, eu tenho sonhos, ainda tenho sonho. João? Tenho, é verdade, eu tenho mesmo. Mas, não sei, pela idade que eu estou hoje, é até um pouquinho difícil, né? Eu tenho também uma outra coisa, eu muito feliz, porque eu já cheguei a apresentar na minha vida Zé Carreiro e Carreirinho, eu tive o prazer. Tonico Tinoco, eu fui conhecer o Tinoco no último ano que ele morreu, que ele veio fazer um especial com a gente num festival Zé Carreiro que teve. Até eu cantei com o Tinoco a música Moreninha Linda. Eu nunca cantei na minha vida. Ele me deu o microfone e fez eu cantar junto com ele. Que beleza. Isso aí é nossa, isso até me arrepia de tanto. Então eu já apresentei duplas famosas já. Eu tive esse prazer de apresentar muitas duplas famosas. É verdade, além da televisão e do rádio, o senhor é apresentador também de shows, né? Quando tem shows, festivais, é o senhor que sempre apresentou, né, João? Sempre. Esse foi o 9º festival já, e desde o primeiro eu tô lá, a gente tá lá fazendo, e vamos ver até quando Deus vai dar esse privilégio pra gente, né? Porque vai chegar uma hora que vai ter que arrumar algum substituto. Seu João, falando em privilégio, quero falar que foi um privilégio muito grande entrevistá-lo aqui na TV Superativa, né, do meu amigo José Carlos Bisaia. Eu falei para ele: José Carlos, eu quero entrevistar o João Risse. Sempre tive o prazer, a vontade, né, de entrevistar o João Risse. E hoje estou tendo a satisfação de entrevistá-lo, e tenho certeza que o povo que está em casa, o público que está assistindo a gente, está feliz por receber o senhor aqui. E eu que fico muito mais feliz ainda em estar aqui ao seu lado, principalmente você me entrevistando. Pela primeira vez que um radialista me entrevista, tanto no rádio quanto na televisão, foi você. Eu já fui entrevistado por jornal, sim, por repórter de jornal fazer aquelas reportagens, sim, aquilo, mas de rádio é a primeira vez e é você. E eu agradeço muito o seu convite também. Vamos deixar alguns abraços, seu João? Vamos. Fica à vontade. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal. Olha, você que está aí assistindo o programa do meu amigo, o Marcelinho Coradello, né? E continua assistindo, que esse menino é bom, tá? Ele é bom demais. E quando tiver umas duplas boas, sertaneja, vem aqui gravar com ele. Senta aqui nesse banco aqui, é gostoso vir aqui também, tá? Um abraço para todo esse pessoal. E principalmente ao nosso grande amigo, o Adão Nildo, que a gente começou quase que juntos. Um abração para você. Obrigado, seu João. Foi uma satisfação. E eu agradeço. Leve um abraço para Porto Ferreira de Calvário, para toda aquela turma lá. Será dado. E depois desse papo gostoso com meu amigo João Risse, a gente finaliza mais um programa Minutos com a Viola. Agradecendo muito a sua audiência e a sua preferência, você de todo o Brasil. A produção e imagens de José Carlos Bisaia. O Marcelinho volta semana que vem com mais um programa Minutos com a Viola.